Olá galera, boa tarde. Oi. Tarde é agora, né, que a gente está fazendo o vídeo. Vamos começar mais essa lição, a última lição da revista, né? E já está acabando. Infelizmente estamos acabando assim por vídeo, né? Mas graças a Deus que através do vídeo também nós conseguimos passar para vocês o que nós queríamos ensinar sobre esse tour aí pelo Velho Testamento, para a gente aprender várias histórias, vários ensinos que Deus teve através do Velho Testamento em nossas vidas. E como essa é a última lição, a gente vai fazer um tour por tudo que a gente aprendeu, vamos fazer um breve resumo. Será que vocês estão lembrando de tudo? A gente vai saber agora, vocês estão se lembrando. Eles vão, tem as tarefas para a gente fazer também. Então, que vocês fiquem preparados aí para o que a gente vai fazer agora. Então, nesse momento, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um breve resumo. A gente vai fazer um resumo sobre tudo que a gente aprendeu. Vamos falar as lições e o que foi e o que a gente ensinou, né? Em cada lição que a gente deu para vocês. E a primeira lição que a gente deu, a gente está aqui com o nosso elo, né? Aquele elo que a gente... linha do tempo. A linha do tempo, aí como vocês podem ver, a gente colou todos. Esses restantes foi a gente que colou junto, né? Mas teve um momento que foi antes da quarentena, né? Que a gente colou, mas depois a gente teve que colar nós mesmos, né? Sim. Mas graças a Deus a gente conseguiu completar todos, né? E baseado nesse elo que a gente fez, a gente vai começar a mostrar para vocês todo o resumo de tudo isso que a gente aprendeu. Tá, então eu vou começar. Primeiro aqui, elo, vocês conseguem ver, lá sobre Adão e Eva, né? A criação, Deus criou tudo que existe, né? Foram 7 dias, o 7º dia foi o dia do descanso, criou todos os animais, criou os luminares, criou os céus, a terra, criou tudo que há, né? E aqui, nessa primeira pausa, a gente aprendeu sobre o princípio da soberania de Deus, né? De como Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, né? E tudo que Ele criou. Certo. E foi isso. E aí no segundo encontro, nós tivemos a história de Noé, né? De Noé, da sua família, de Noé que era um homem que seguia os caminhos de Deus. E infelizmente naquele tempo era só Noé e sua família, né? Que era pessoas que adoravam, que serviam a Deus. O resto, infelizmente, não adorava a Deus, né? E aquele povo ali vivia em constante pecado, né? Mas só Noé, né? Que conseguiu mostrar um bom caráter, né? Que foi o princípio que a gente aprendeu naquele dia, né? Sobre o princípio do caráter, ter um bom caráter. O caráter de Noé que era um homem íntegro e justo, né? E aí a gente refletiu sobre o nosso caráter, né? Como está sendo o nosso caráter no nosso dia a dia. Se está sendo um bom caráter ou se está sendo um ruim caráter, né? Um caráter ruim, né? No caso. E foi isso que a gente aprendeu aí no segundo encontro. No terceiro encontro... Foi da Torre de Babel, que a gente viu que eles estavam construindo um prédio, e a intenção no coração deles era criar um prédio que tocasse o céu, que chegasse no céu, né? E antes naquele momento, cada pessoa, todo mundo falava uma língua só, né? E por causa disso, da intenção do coração deles, eles semearam isso e colheram o quê? Deus, por ser soberano, Deus não gostou disso, né? Dessa intenção do coração deles. E por causa disso, eles acabaram sendo divididos em várias línguas. Por isso que hoje existem várias línguas, inglês, português, alemão, né? Antes era uma língua só, mas por causa dessa intenção nesse coração deles, né? De querer chegar até Deus, de querer ser maior que Deus, isso aconteceu, né? E isso a gente vê o princípio de semear e colher. Eles semearam, né, essa intenção maldosa no coração deles e colheram esse resultado, essa consequência. E no outro encontro, né, que foi eu que dei a lição, a gente falou sobre a união de Abraão com Deus, né? Daquela promessa que Deus fez a Abraão, né, de multiplicar a sua descendência e dele começar a missão de guiar o povo até a terra prometida. A gente sabe que através dessa união que mais na frente a descendência foi chegando até o nascimento de Jesus Cristo, né? E
E reforçamos aí o princípio da união nesse capítulo, né? Da questão de vivermos em união com Deus, assim como Abraão viveu em união com Deus. Viveu em união com Deus, com a família, né? Que também está sempre com a gente ensinando as coisas certas a viver segundo o coração de Deus, certo? A gente aprendeu sobre isso. Então, no nosso 6º encontro, a gente falou sobre o período de quando o pessoal saiu do Egito, né, e foi para o deserto para ir para a Terra Prometida, né, que no caso eles passaram pelo Mar Vermelho, todos eles foram libertos, né, que eles eram presos. E aqui a gente vê o princípio do autogoverno. Por quê? Porque agora eles são livres, né? Deus trouxe liberdade para a vida deles e a partir de agora eles têm que aprender a usar dessa liberdade com responsabilidade. Isso tem a ver com nós de que forma? Que nós também hoje somos livres, mas essa liberdade tem que ser usufruída de uma forma responsável, né, com responsabilidade, através do autogoverno, que é o mesmo que domínio próprio, ter domínio próprio sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. No outro encontro que nós tivemos foi baseado também nessa questão de responsabilidade, mas também foi na questão da responsabilidade de um com o outro, né, da questão de sermos responsáveis nessa questão. E nós também tivemos o princípio da união, né? Que é da união, no caso da história que teve de Josué e Caleb, né? Que foram os únicos que conseguiram entrar na Terra Prometida, né? E eles foram bem responsáveis com isso. Eles ajudaram nessa questão de união. Mas a união que eu estou falando é a união de responsabilidade com o próximo, né? E aí conversamos sobre essa questão de como a gente está ajudando o próximo, de como a gente está ajudando o irmão, de como a gente está ajudando o amigo, de como a gente está ajudando os pais. A gente aprendeu essa parte aí também. Beleza? E aí, continuando, né? Porque era eu que dei o outro estudo. Nós também reforçamos a história de Sansão, né? Aquela história que Sansão teve, passando pela história dele, que era um dos juízes, se eu não me engano, né? Foi um dos juízes daquele tempo, que era pessoas que eram mandadas que era providenciadas por Deus, né? Para ajudar o povo naquele tempo, né? Que estava passando por problemas difíceis, né? E Sansão foi um desses, foi das pessoas que ajudou o povo, né? Com a sua força e tudo mais. Mas só que Sansão não teve autogoverno, né? Não teve aquele autogoverno de autogoverno não. Não teve autogoverno. Pois é, deu uma embaralhada aí, mas só que foi essa questão mesmo do autogoverno, de termos autocontrole sobre nossas vidas, de fazer, de ter aquela sensibilidade de fazer a coisa correta, né? De fazer a coisa com um bom controle, né? De saber distinguir se está errado, se está certo, e procurar fazer a maneira fazer as coisas da maneira correta, né? Porque Sansão naquele tempo, infelizmente, o problema que ele teve foi com Dalila, né? Que Dalila cortou os seus cabelos, né? Através dele ter ficado mais próximo dela e tudo mais. E não era para ele ter feito isso, não era para ele ter se unido com outra pessoa, né? Naquele tempo. E custou isso, né? Com o corte dos seus cabelos, que era o seu ponto fraco, ele ficou fraco. E aí acontece no final dele ter que sacrificar a sua própria vida, né? Para resolver o problema do seu povo, que estava perdendo naquele tempo a guerra. E é isso aí que aconteceu nesse encontro. Tá, no próximo encontro, foi o encontro 9, foi sobre o Reino Unido, né? Que a gente falou um pouquinho sobre aqui, nesse encontro a gente já fez a partir de vídeo, né? Que a gente falou dos 3 reis. Vocês lembram qual foram esses reis? Saul, Davi e Salomão, né? E aqui a gente falou do princípio da individualidade, que foram 3 reis, mas cada um teve suas próprias características de governo, né? E dentre eles apenas Davi, que foi alguém segundo o coração de Deus, porque fez, apesar dos seus pecados, ele fez exatamente como Deus queria que ele fizesse, né? Ele tinha um coração aberto, né? Arrependido diante de Deus, ele tinha um caráter segundo o qual Deus queria, né? E Deus se alegrava com isso, né? E é isso.
Pois é, galera. Aí no outro encontro a gente falou sobre a história de Salomão, né? Que foi o título O Reino Dividido, né? Que Salomão foi o homem que Deus deu a confiança para ele administrar o povo de Israel naquele tempo. E com isso ele deu muita sabedoria para Abraão naquele tempo, para Salomão, perdão. E Salomão naquele tempo, no começo foi um bom administrador, conseguiu administrar tudo que Deus disponibilizou para ele administrar, mas infelizmente ele foi se corrompendo por causa das suas esposas, né? Das esposas que ele foi adquirindo em cada povo que ele ia conquistando. E com isso, Salomão, de um bom administrador das coisas de Deus, foi sendo um mau administrador. E esse era o princípio da mordomia, né, que a gente estudou naquele tempo, né, que é você cuidar daquilo que não é seu. Deus disponibilizou muitas coisas para você cuidar, eu tenho certeza disso, que a gente comentou, né, da questão da sua família, da questão dos seus amigos e outras coisas mais. E aí a gente se perguntou o que a gente estava, como a gente estava sendo em relação a ser um bom mordomo, a ser um bom administrador. Nós refletimos sobre isso nesse capítulo. Tá, e a última lição que a gente teve na semana passada foi sobre a escravidão e restauração, né? Foi o povo que eles, por causa dos muitos pecados que eles tinham cometido, eles acabaram saindo de Jerusalém presos, né? Foram levados, alguns para Babilônia, para outros locais. E o Senhor, após eles se arrependerem no coração deles, o Senhor deu a possibilidade deles voltarem para Jerusalém, para fazer a reconstrução, né, porque estava tudo destruído, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros. E aqui o princípio é o princípio do caráter, né, que a gente falou de Esdras, Neemias e Esté, como eles tiveram um bom caráter, eles cumpriram o propósito que o Senhor tinha para a vida deles, né? E também falamos a questão do trabalho, né? Que cada um deles tinha um trabalho, cada um deles tinha uma missão, e a partir do trabalho deles, eles serviam a Deus, assim como nós também, cada um de nós, na nossa individualidade, nós temos nossas características, nós temos as nossas funções, né? Vocês ainda estão, como eu tinha falado, né? Então nesse período de escolher, ainda estão estudando, saber o que vocês querem, a profissão que vocês querem, mas sabendo que essa profissão, esse trabalho também é para servir ao Senhor, né? E servir com o caráter de Deus. E é isso. É isso. Como vocês podem ver em todos esses capítulos, nós observamos a soberania de Deus em todo o Velho Testamento, né? Como Deus foi soberano sobre todas essas histórias, sobre todas essas conquistas que foram ensinadas, sobre tudo que Deus passou para cada profeta, cada líder que teve naquele tempo, né? O quanto Deus ajudou, o quanto Deus foi bem presente na vida de cada um, né? Na criação, que Deus foi soberano sobre a criação de tudo, né? Soberano também na questão da ajuda, né? Como Deus ajudou várias pessoas ali, ajudou a Abraão, ajudou a Salomão ali no começo. Então, assim, Deus foi Deus em cada história, né? Foi soberano em cada história. É isso que também a gente tem que pensar em relação às histórias que nós tivemos em todos os capítulos. E saber também que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Então, assim, a gente sempre a gente falou lá do Velho Testamento e a gente trouxe para a realidade de vocês, para que vocês saibam também que ele é Deus hoje também, assim como foi lá, ele é ainda hoje, continua sendo soberano para sempre em nossas vidas. Pois bem, pessoal, a gente vai fazer agora uma pequena dinâmica. A gente vai fazer algumas dinâmicas que foram feitas no tempo que a gente fez em cada lição. Então, assim, eu vou fazer uma brincadeira com a Sabrina e a Sabrina vai fazer a brincadeira comigo, né? E aí a gente vai revezando. E vocês aí também podem ir fazendo em casa também, né? Pra fazerem. Vocês fazem aí, ou faz com a mãe, com o papai, ou faz com o irmão. Vocês vão fazendo aí para fixar também na memória de vocês as lições que foram passadas aqui mais uma vez, entendeu? Sim, todo mundo junto. Então, assim, bora pra primeira brincadeira aqui, né? Você tá vindo fazer a primeira aí pra mim. Tá. A primeira dinâmica é com relação à primeira lição, né? Que foi sobre a criação. Quero que você me diga 5 itens criados por Deus
e 5 itens construídos pelo ser humano. Beleza. Vamos fazer primeiro os 5 itens humanos, né? Que foi que Deus fez, né? Baseado com o que tem aqui em casa, eu acho que Deus fez... Deus não. O ser humano, né? O ser humano fez o item, né? A enxada, né? Pra capinar. Mais um item foi o carro, né? Deixa eu ver, já foram 2. Outro item foi... É tanto item que na hora a pessoa esquece. Outro item que Deus fez foi o armário. Não, Deus fez não. Nós fizemos, foi o armário, né? Você que fez. Eu não fiz não, mas foi o humano que fez. Só foi 3, mais 2. Mais 2. Outro foi a pá, para você pegar as coisas, né? E outro item foi a televisão, a gente assistir as coisas. Agora os que Deus criou. Aí Deus criou os céus, né? O céu, né? Nesse clima agora que está chovendo aqui. Deus criou a chuva, né? Que é outra coisa. Deus criou os animais. Deus criou eu e você, né? Os seres humanos, que fomos os que criou os itens, né? Os 5 itens anteriores ali. Foram quantos? Foram 4. Mais uma coisa que Deus fez foi as flores. Coisas lindas que Deus fez também. Beleza? Tá. E agora vamos para a minha vez. Agora você vai contar uma história, certo? Você vai dizer se a história é mentira ou é verdade. Mas vocês lembram dessa, né? Que vocês até erraram. Aí foi eu que fiz, lembram? Eu conto uma, você conta uma? Pode ser. Tá, a minha história foi assim. Eu fui pra casa da minha avó, né? Passar as férias lá na casa da minha avó. E a gente brincava muito. Né? Aí lá perto da casa da minha avó tinha uma pracinha. E nessa pracinha tinha uma árvore de um pé de manga, bem grandão, esse pé de manga, que a gente subia muito nesse pé de manga pra brincar numa parte lá, que ele era bem grande, que a gente subia e dava pra ficar tipo dentro, né? Aí eu e minha prima, outros primos também, aí lá a gente inventou que ia ser a nossa casinha, a gente levou coisa pra lá, eu lembro que lá tinha também uns pés que tinha tipo uns espinhos, a gente pegava esses espinhos pra dizer que era a nossa proteção, se alguém quisesse entrar na nossa casa. E aí, verdade ou mentira? Eu acho que é verdade. Será? Certeza? Última opção? Eu acho que é verdade. Por quê? Porque é uma história bem criança, assim, pra brincar e tudo mais. Acertou, bonitinho. É verdade. Tá, minha vez. Agora a minha história é o seguinte, a história é bem pequenininha, bem resumida. Uma vez estava só eu e meu irmão, né, brincando e tudo e tal. E aí a gente tinha uma guitarrinha elétrica, né? Elétrica? Não, guitarrinha daquelas de brinquedo. Né? Sem ser. E aí meu irmão com a guitarrinha de brinquedo foi lá brincando comigo e tal, que ele pegou essa guitarra, né, se empolgou e tal, tacou ela bem na minha cara. Tá! Aí ainda quebrou um dente ainda. Essa história é verdade ou mentira? Cuspiu um dente ainda. Eu acho que é mentira. Tu acha que é mentira? Eu acho. Tem certeza? Eu acho que é mentira. Você errou porque é verdade! É sério? Então tu nunca me contou? Rapaz, essa história sempre tem muita história, né? Depois você confirma lá com ele lá que ele vai confirmar contigo aí. Tá bom. Mas é verdade, viu, galera? Pois é, né? Então tá. Mais uma. Essa é uma pergunta pra vocês. Qual é com relação ao reinado de Salomão? Qual foi o pecado dele? Vocês lembram? Tá lá na revista lá. E ele também falou hoje, inclusive. Lembram? Deu uma, deu duas. Do 3, do 4. Qual foi? Sim, o pecado de Salomão, como a gente viu no resumo, né?
Foi a questão de ter sido, de não conseguir administrar aquilo que Deus deu para ele, né? E aí a outra consequência também foi a questão da adoração a deuses, né? Salomão naquele tempo adorou vários deuses por causa das esposas que ele ia tomando lá com seus povos. Então, se a gente for para resumir, um dos principais pecados de Salomão foi essa, a adoração a deuses, né? Que fez ele se separar de Deus, né? E ainda a cultuar deuses que não existem, né? Naquela época. É, isso mesmo. Pois é, galera, a gente está no final, né, de mais essa lição, a última lição que nós tivemos da revista. E a gente não vai terminar sem uma tarefa, né? Sempre temos a tarefa de casa. E a tarefa que a gente tem para vocês é que vocês peguem, façam um registro, certo? Peguem uma folha, peguem um papel e registrem a história de vocês, né? Contem, falem um pouco da história, da sua história, da história dos seus pais, da história do seu nascimento, como é que foi a sua infância, certo? Conte a sua história nos dias atuais, o que você faz, enfim, faça um resumo da sua história, que vocês possam fazer essa história, né, registrado para você, registrado, certo? E quando tiverem a oportunidade, né, quando a gente estiver junto, de vocês apresentar para a gente a historinha que vocês escreveram na folha de papel. E o que eu tenho a dizer para vocês é que, baseado em toda essa história que nós tivemos, de saber que Deus ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso para a nossa vida. E sabe qual a melhor coisa que a gente deve fazer? Retribuir através de Deus ser bondoso com a gente, de Deus ser maravilhoso com Ele, é servindo, é confiando nele, né? Nesses dias difíceis é o que a gente fazia antes, né? Tinha que fazer antes, né? E temos que fazer hoje mais ainda diante dessa pandemia que nós temos, né? Do corona, né? Então, assim, que a gente possa cada dia procurar mais confiar nele, procurar mais servi-lo, né? Porque nós sabemos que Deus é tão bondoso com a gente, Deus é tão maravilhoso com a gente. Deus concede coisas pra gente que a gente nem merece, né? Que é através da graça também, né? Mas também que a gente possa fazer a nossa parte também, que possamos servi-lo, que possamos confiar nele, saber que ele tem o melhor para nossas vidas, saber que ele é que nos dá a saúde para nós sobrevivermos a essa doença, certo? Que a gente possa estar cada dia mais e mais perto dele, procurando se achegar mais a ele, lendo a Bíblia. Quem aí que está lendo a Bíblia em casa nessa pandemia? Desafio vocês a ler, né? Que também. Vocês procurem mais aprender da palavra de Deus, porque é uma coisa que Deus deixou pra gente, a palavra dele para nossas vidas, que nos ensina muito, que nos mostra coisas que a gente deve fazer para viver segundo os caminhos de Deus. E é isso que nós temos para vocês nesse final de leitura. Eu queria deixar uma palavra para vocês que está escrito em Jeremias 29:11. Ela diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Viu? Baseado em tudo isso que eu falei para vocês, nós sabemos que Deus tem muitas coisas para a gente, Deus tem maravilhas para nós. Então, que a gente possa... Planos maravilhosos. E com isso, para isso, a gente tem que confiar, que a gente possa confiar nele, servir a ele. E é isso que nós temos para vocês nesse dia, nessa lição, viu? E com isso a gente vai terminar mais essa lição com a oração que a tia Sabina vai fazer pra gente, viu? Vamos lá. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por todos esses encontros que nós tivemos, Deus. Obrigada por cada palavra que o Senhor trouxe no nosso coração. Obrigada por ser um Deus soberano sobre as nossas vidas. Amém. Fazendo que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós, cada um que chegou até o fim aqui conosco, Deus, e nos ajudando, nos livrando de todo mal, nos abençoa, Senhor, nos protege. E o nosso desejo é que logo a gente possa retornar aos nossos encontros presenciais, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada por tudo. Amém. Amém. Tchau, meus amores. Até mais, galera. Beijo. Beijo.